Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o presidente em exercício da Alerj, deputado André Siciliano, do PT, contando com a presença do jornalista Paulo Capelli, do jornal O Dia. Deputado André Siciliano, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, tem feito críticas à Assembleia Legislativa por conta da posição de alguns deputados, inclusive do senhor, que tem se declarado frontalmente contra a continuidade do Rio dentro do Repetro, esse regime de incentivos à indústria petroleira, à exploração de petróleo no Rio de Janeiro. Muito bem. Eu queria... Qual é a realidade disso? O presidente da Petrobras disse que se o Rio sair do Repetro, como o senhor quer e outros deputados querem, vários investidores internacionais da área de petróleo deixarão de vir para o Rio de Janeiro. Isso prejudicará o Rio, mais do que isso, prejudicará o país. Muito bem, o senhor tem uma posição diferente. Eu queria saber por que não reduzir o ICMS das plataformas que foram fabricadas, enfim, em outros estados, de 17% para 3%. Não é suportável para o Rio de Janeiro, em nome do retorno que isso poderia trazer para a produção de petróleo no Brasil e especialmente no estado? Primeiro que é uma falácia falar que o Repetro gera alguma arrecadação. Repetro é o regime especial para você importar o bem. Até o ano de 2017, 31 de dezembro de 2017, não tem nada que o Repetro trouxe para o estado do Rio de Janeiro ou para o Brasil. Empregos, zero. Porque era o regime para você importar equipamentos. Ou seja, então, você importa e produz emprego no exterior. Então, imagina você, o governo federal, que o Repetro ia até 2020... Passou para 2040, né? Estendeu até 2040, no final de dezembro de 2017. Então, vamos lá. O Repetro, ele foi pensado lá no ano de 99, quando o preço do barril do petróleo era de 15 a 16 dólares. Foi a abertura do mercado do brasileiro, foi a quebra do monopólio em 97, a criação da ANP, e o Repetro era o regime especial para você importar equipamentos. E naquele momento foi pensado para você ter um atrativo maior para que as empresas de fora viessem competir no Brasil. Bem, de lá para cá, primeiro, o Repetro não era para 100% da cadeia. Ele era mais focado na exploração, que é o estudo de sísmico e depois o teste dos furos. Não era 100% na produção do petróleo. Nós somos a favor do Repetro. Agora, Ricardo e Capelli, o Rio perdeu em 88, quando houve só para o setor de petróleo e derivados e o energia, o ICMS no destino ao invés da origem. Da Constituição de 88. Então perdemos, e isso é uma perda de mais de 5 bilhões de reais por mês. Mês. Essa já foi uma injustiça. Então, 88 perdemos. Em 2012, né, naquele momento de mexer lá, 2010 e 12, com a questão do modelo de concessão para partilha, o Congresso Nacional votou uma nova forma de redistribuição de royalties. Sim. Então, nós perdemos em 88 e perdemos em 12. Por quê? Só para explicar, quando saiu da concessão para a partilha, o Rio perde. Não. Perde também aí. Esse foi 2010. Mas em 12, o que aconteceu? A partilha, só para explicar para quem não sabe que é concessão em partilha, o petróleo passa a ser da União. Da concessão. A concessão é da empresa. Da empresa, tem o royalty e o Estado recebe royalty. Então, vamos lá. 2010... partilha o modelo. 2012, criou os fundos. No momento da criação dos fundos, saúde e educação, o Congresso mudou a forma dos royalties. Porque o royalty é uma indenização hoje para quem produz, quer seja o minério ou o petróleo. Sim. Então, essa indenização deixou de ser, porque nós estamos por liminar. Como é que foi feita a nova repartição? Como é que foi votado? Se utilizou a fórmula do Fundo de Participação Estadual, que é um fundo que ele é bom para o Brasil, pensado assim. Quem mais contribui para o fundo... é quem mais arrecada. É quem mais arrecada. E é o último a receber. Então, sendo assim, o Estado do Rio de Janeiro é o segundo que mais contribui para o fundo. Seria o penúltimo a receber. Então, nesse novo modelo, em 2012, logicamente, em 2012 nós tínhamos o Rio e o Espírito Santo votando a favor do modelo antigo. Então, você tem 27 estados. 26 mais um. Sim. Então, 27. O São Paulo, às vezes, vota com o Rio, agora não, porque a produção também tem aumentado de petróleo, tem votado nessas questões com o Estado do Rio e o Espírito Santo. Então, 3 vai ganhar de 24, só em luta de Kung Fu que 3 ganha de 24. Então, mudou-se o modelo. Nós estamos por liminar no STF para garantir os royalties. Então, perdemos em 88, perdemos em 2012
E a única forma de nós protegermos a indústria do estado do Rio de Janeiro, os empregos aqui, porque o setor de petróleo, hoje a produção, só do pré-sal, 88% é estado do Rio de Janeiro. O óleo está aqui, é diferente de uma indústria automobilística. Então, o governo federal, como o Repetro quer, 3% para você importar o equipamento, 3% para o equipamento ser produzido em outros estados e 3% para ser produzido no Rio de Janeiro. Nós queremos um ICMS diferenciado. 3% para produzir no Rio de Janeiro, que é o mínimo. 3% para os ditos campos maduros, que os campos maduros estão ali na bacia de Campos. E quando a plataforma vem de outro estado, produzido em outro estado? Quando produzir aqui, do outro estado, nós queremos 12%. E vier fora do país, 18%. Por quê? Deputado, porque para proteger os empregos aqui. Mas hoje não está valendo isso ainda. E a Assembleia está ameaçando votar a saída do decreto, reduzindo para 3%, mas não vota. O que está faltando? Vai votar, não vai votar? Como é que está essa negociação com a Petrobras? Porque, na verdade, hoje prevalece ainda o Repetro. O que acontece? Nós tiramos o estado do Rio de Janeiro do Repetro no final de 2016. O Rio de Janeiro não estava no Repetro em 2017, aconteceram 2 leilões. Daqui a pouco nós vamos falar desses 2 leilões. Há uma legislação no Estado em que, para o Estado aderir ou conceder isenções acima de 200 milhões de UFIs, tem que ser por lei na Assembleia. O Estado adere ao Repetro Nacional, esse novo Repetro estendido até 2040, por decreto. Então, ele tem que ser por lei. Então, há um decreto legislativo sustando esse convênio via decreto do governo do Estado. Esse decreto é do deputado Luiz Paulo. Luiz Paulo. Há um PL... Mas não foi votado. Não, um PL 3660, que eu sou o autor do PL, que quer fazer diferente na questão do ICMS. Nós estamos a favor do Repetro. O PL também não foi votado. Não, por quê? Nós estamos fazendo audiências públicas. Estive em Macaé, estive em Rio das Ostras, estive em Angra dos Reis. Nós já fizemos uma reunião. Qual é a sua previsão para desfecho disso? Fizemos uma reunião com o Ministério Público, pedimos números lá. Com a própria Petrobras também. Né? Fizemos 2 reuniões com a Petrobras. O problema é que a Petrobras não abre mão nunca de nada. Pela primeira vez na história do Estado do Rio de Janeiro, fez com que a Petrobras sentasse com o Legislativo. Tivemos 2 reuniões. E nessa reunião que eu estive o ano passado com o presidente Pedro Parente, aí eu falava para ele, presidente, o petróleo está aqui, presidente. Nós temos, de tudo que se conhece, 16 bilhões de barris certificados no Brasil. Nós já temos conhecido, sem certificação, 10 bilhões recuperáveis do campo de Lula, 10 bilhões recuperáveis do campo de Libra e 10 bilhões recuperáveis de campo de Búzios. Mais 5 campos que a Petrobras recebeu do governo federal, 5 bilhões de barris. Já está... Capitalização da Petrobras, né? Em 2010. Já está comprovado, no mínimo, 10 bilhões de barris nesses 5 campos. Todos esses 3 campos e mais esses 5 estão no estado do Rio de Janeiro. Então, o pré-sal, onde você produz um furo, um poço, um furo, no campo de Lula, produz 42 mil barris dia. 2.170 poços em Sergipe produzem 36 mil barris dia. Então, a insegurança do investimento alegado não existe mais. Não existe por quê? Porque aí vamos voltar. 2017, o Rio não estava no Repetro que nós tiramos. E a própria insegurança da produção. O Repetro Federal só ia até 2020 e aconteceram 2 leilões. Setembro do pós-sal. Foi recorde de arrecadação, 3.800 em bônus. Um campo teve um ágio de 1.556%. Ágio recorde da história. Lá em 2017. O Repetro só ia até 2020 e o estado do Rio estava fora. E agora houve também, aí veio, depois, em outubro, no dia 29 de outubro, o leilão do pré-sal. Teve um campo que a gente conhece com o nome de em torno de Sapinhoá, aqui também no estado do Rio de Janeiro, que o lance vencedor foi ofertar para o governo federal 80% do óleo lucro. Aconteceram outros lances vencedores. Teve um de 76,9%, óleo para o governo, 75,9% também para o governo. Então, o governo hoje é o dono do óleo, então o governo pode desonerar tudo. Quando o governo abre mão de IPI, de imposto de renda, lá no Repetro Federal, ele tira recursos do fundo de participação dos municípios, do fundo de participação do Estado. Então o governo, como dono do óleo, pode desonerar tudo. Só que nós, de novo, perdemos em 88, perdemos em 2012, e essa é a última volta do relógio para garantir que o Rio tem uma indústria, porque, na verdade, deputado, o Rio tem 20% que o senhor falou, da indústria de petróleo no Rio. Deputado. E, inclusive, há uma nova era que se avizinha, todo mundo fala de bonança, né? Conta do petróleo. No Rio. No Rio. Deputado, mas o presidente da Shell disse que o mundo quer estar no pré-sal, Ricardo. O presidente da Shell
disse que o mundo quer estar no pré-sal. O Deputado, pré-sal está aqui. pelo que o senhor falou, pelo que se depende do que o senhor falou, quer dizer, a mudança do regime de concessão para o regime de partilha foi teoricamente interessante e bom para o Brasil, mas para o Rio não foi. Não, porque o óleo sendo do governo... Ou seja, a partilha, que é o regime prevalente no pré-sal, não foi interessante para o Rio. O governo não paga imposto de renda, não paga Pois é. IPI. Então, o óleo ficando com o governo, a médio e longo prazo, E tem alguns quando campos, entrar... deputado, como aqueles 2 campos que foram excluídos do Esse- leilão do pós-sal, que são campos que estão numa área numa área de confluência entre o pré e o pós-sal. O Rio está pedindo para que esses campos fiquem no pós-sal, porque seria mais vantajoso e seria mais interessante para a produção de royalties, é isso? Na verdade, aconteceu agora no mês de março, 29 de março. Um leilão recorde. O TCU obrigou a ANP a retirar Dois dois campos. campos. Estavam no limite do pré-sal para o pós-sal. Então vamos falar dos 2 campos. Todos os jornais noticiaram no dia que o leilão seria um fracasso. Seria um mico. Por quê? Porque a previsão de arrecadação com os 2 campos era da ordem de 3.500 milhões de reais. Pois bem, fez o leilão, retirou os 2 campos e o governo federal arrecadou 8 bilhões de reais. Muito mais do Sabe que se quanto previa. no estado do Rio de Janeiro dos 8? 7.512 milhões. Então, o óleo está no Rio. Está um pouquinho para São Paulo, é verdade? Mas pouquinho ainda pra Santos. esse óleo do então, pós-sal é muito mais diferentemente, aqui. O do diferentemente pós-sal de é uma muito mais indústria de automóvel, montadora, que vai para Bahia, que vem para o Rio Grande do Sul, o óleo está aqui. Então, se for produzir fora do estado do Rio de Janeiro, vai pagar 12%. O bem para prospecção. Quando entrar no Rio, se obriga a pagar, operando no Rio, se obriga a pagar os 12%. 18% para fora do Brasil, se produzir no exterior para prospectar petróleo no estado do Rio de Janeiro, vai pagar 18%. Porque deputado. é a forma de nós defendermos a indústria, os empregos no estado do Rio de Janeiro. Vou ter que fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já.